capítulo 3, bem no finzinho da Bíblia, quase perto de Apocalipse. Amém, Senhor? Abriram já a Bíblia? 1 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 12. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, diante do Senhor nós nos prostramos e pedimos, Senhor, que nos oriente nesta tarde da bênção, Senhor, para que possamos falar aquilo que o Senhor quer, Senhor, e que cada dia mais a sua palavra possa estar sendo propagada, Senhor, sendo falada, Senhor, porque ela é importante para as nossas vidas. Fala, Senhor, por mim, usa-me, Senhor, nesta tarde. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu escolhi a carta do apóstolo Paulo. Ele é o discípulo de Jesus. Quem se lembra dele? Ele foi um simples pescador. Simples. Um homem bem humilde, estava lá entre os pescadores, num trabalho difícil, e Jesus o escolheu para ser o seu companheiro nos 3 anos de luta que ele esteve aqui na terra. E Pedro foi aquele companheiro fiel, mas também foi aquele companheiro que de vez em quando ele ficava bravo, não é? Lembra quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? E o que ele disse? Ah, Senhor, já falei, né, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É esse homem maravilhoso que foi aprendendo com Jesus, foi se educando com Jesus, porque ele era muito simples. Então, cada vez que Jesus o ensinava, ele estava crescendo cada dia mais espiritualmente e educadamente, porque ele era muito simples. E aprendeu muito com Jesus. Mas também esse Pedro que escreveu aqui 2 cartas, é esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, né? Mas é esse mesmo Pedro que, quando desceu o Espírito Santo sobre ele, ele falava e as pessoas se convertiam. É maravilhoso saber que este Pedro escreveu 2 cartas para as nossas vidas, 2 cartas simples, porque ele era um homem simples. Então ele usou de um linguajar que nós entendemos. A Bíblia é muito fácil e a carta de Pedro é maravilhosa. A carta de Pedro, logo no capítulo 2, ele fala assim, eu vou só falar o título, capítulo 2, ele diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então ele começa falando quem somos nós. Nós somos a casa espiritual edificada, baseada em Cristo. Ele começa assim o capítulo 2. Então começa mostrando que a nossa casa espiritual, porque nós temos o nosso corpo, que é o carnal, mas a nossa casa espiritual tem que estar baseada, tem que estar alicerçada em Cristo Jesus.
Ele começa assim, para que a gente saiba que a gente tem que conservar, tem que cuidar da nossa casa espiritual. Nós cuidamos do nosso corpo, né? Nós preparamos a melhor roupa, o nosso cabelo, nós queremos estar sempre bonito diante do Senhor. Mas e a casa espiritual? Como está a casa espiritual de cada um hoje? Então a preocupação de Pedro é esta: como está a sua casa espiritual? Está edificada em Jesus? E ele fala assim, depois que você edificou a sua casa em Jesus, ele dá um exemplo: a vida exemplar em Cristo. Então ele coloca em seguida, qual é a vida exemplar em Cristo? Eu tenho que ter um exemplo para a minha vida. E ele coloca, a primeira vida exemplar são os deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Primeira coisa que eu tenho que ter, para que a minha vida espiritual cresça, eu tenho que saber quais são os meus deveres para as pessoas não crentes, evangelizar, para com as autoridades, o que eu tenho que fazer. E ele continua ainda, outro exemplo para a vida exemplar cristã, para a sua vida crescer. Você tem deveres com os que prestam serviços a outro. Somos nós que trabalhamos para as outras pessoas. Então Pedro está mostrando aqui quais são os nossos deveres como cristão, como servo de Deus, como a nossa casa espiritual. Eu tenho que agir diante das pessoas. Então ele diz que qual é o seu dever que você tem quando você trabalha. Outro exemplo que ele coloca, e é o exemplo que eu quero falar hoje: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Veja bem como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro foi colocando na nossa vida espiritual como que nós devemos agir. E hoje eu quero falar como ele está nos ensinando a agir, como a nossa vida espiritual tem que crescer. Ele deu o exemplo aqui, o maior exemplo é o amor fraterno, é o amor que nós temos que ter uns com os outros. Mas ele explica detalhado qual é esse amor que nós temos que ter um com os outros. Ele começa assim: finalmente, quer dizer, ele já falou deu todos os exemplos para a nossa vida espiritual. Ele já veio falando para nosso alicerce desta casa espiritual. Ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Ele não está falando só para a Idélia estar animada. Não, ele usa a palavra todos. Todos nós temos que estar animados. Levanto de manhã e falo: ai, hoje eu estou desanimada. Nós não fazemos isso de vez em quando? Ai, como eu estou desanimada, não estou com vontade de fazer nada hoje. Mas o apóstolo Pedro está falando: não faça isso. Todos nós temos que estar animados. Por quê? Nós somos fortalecidos em Jesus Cristo. E Jesus disse, lá em João 16:33, ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavras lindas, completa aqui do apóstolo Pedro. Tenha bom ânimo, não fique desanimado, não use a palavra estou desanimada, porque a nossa casa espiritual precisa ser construída, e ela tem que ser construída de ânimo, baseada em Jesus. Jesus está falando: o mundo vai ter, eu venci o mundo é cheio de problemas. Não imagina que o mundo é perfeito. Não, ele é cheio, ele tem problemas para nós resolvermos. Mas Jesus está nos ensinando: tem de bom ânimo, anime-se, não desanime nessa carreira, na sua vida aqui na terra, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, o primeiro conselho que Pedro está dando para nós é um exemplo de vida cristã. E eu tenho a minha base, eu tenho firmado a minha vida espiritual em Jesus Cristo. Então eu sou uma pessoa animada.
mesmo diante das lutas, eu tenho que estar, porque ele diz assim: sede todos de igual modo animado. A segunda coisa que ele nos ensina: compadecidos. Nós temos que compadecer das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas precisam da nossa conversa, precisam do nosso abraço, precisa do nosso sorriso, precisa do nosso estender as mãos. Jesus mesmo ensinou, quando aquele leproso ajoelhou-se diante de Jesus e pediu a Jesus: Jesus, o Senhor pode me livrar dessa doença, pode me purificar. Ele estava ajoelhado, aquele leproso disse: eu creio que Jesus pode me purificar, que Jesus pode me limpar. E Jesus estendeu a mão, e o estender a mão, você está curado. É isto que é o compadecer, é isto que Jesus quer de nós. E Pedro está falando: aprenda com Jesus, estenda a mão ao seu próximo. Estenda, compadeça, seja compadecido. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, como que eu vou compadecer no mundo desse que nós vivemos? Mas nós temos que aprender, compadecer. E a palavra que nós aprendemos logo, o versículo maior que nós temos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. É tão lindo esse versículo, mas eu tenho que pôr em prática, e Pedro está nos ensinando a colocar em prática esse compadecer. Lembram da parábola do samaritano, quando o sacerdote, o levita passaram correndo diante daquele pessoa que estava machucado ali no chão, aquele samaritano que todo mundo dizia que ele tinha um coração muito duro, ele ajoelhou-se, ele compadeceu daquela pessoa que estava lá machucada. Ele untou com óleo, com vinho, colocou no seu próprio animal e levou-o para a hospedaria, e deixou ali dinheiro para que se precisasse de mais alguma coisa. É o compadecer. O nosso coração tem que estar pronto para estar estendendo a nossa mão, como Jesus está ensinando. É a nossa casa espiritual que tem que crescer. Tem que crescer dentro de nós, edificada em Jesus Cristo. E esse Pedro maravilhoso, esse apóstolo de Jesus, esse discípulo de Jesus, ele diz ainda, olha quanta coisa que ele falou: sede todos animados, compadecidos, e agora ele fala fraternalmente amigos. Fraternalmente amigos. A palavra fraterna mostra amor, carinho, dedicação. E lá em Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Não um amor fingido, um amor puro, um amor que nasce no coração de Jesus. E eu tenho que aprender, e nós temos que aprender, que nós precisamos amar cordialmente. Cordialmente, olha que palavra: ser cordial, ser atencioso. E isso está acabando no coração dos homens. Não sei se vocês já perceberam. Amor, onde está? Compaixão, onde está? Nós vemos tantas pessoas aí, doentes, necessitados, precisando do nosso carinho. Passamos às vezes de longe, como o sacerdote, como o levita, mas nós precisamos ser como o samaritano, olhar, enxergar, ir para fora, não ficar só dentro da nossa igreja, mas ir, ver. Este mundo precisa de um coração assim, para que sejamos, tenhamos este amor fraterno. E nós precisamos crescer. É isso que Pedro está ensinando. Vocês precisam. Talvez estejam pensando: mas eu já sei isso de velho, não é? Conheço essa palavra, mas nós precisamos praticar. O conhecer é uma coisa,
mas o praticar é bem diferente. E é esta prática que Pedro está ensinando, está dando exemplo para nós cristãos, para que nós tenhamos este amor cristão uns para com os outros. E o último que ele diz, a humildade. Humildade. Humildade não é só de qualquer jeito ou ser de uma outra forma. Humilde é ser puro de coração, não fingimento. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É isso que é humildade, a palavra mais simples que Jesus está ensinando, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu vou achar descanso em Jesus Cristo. A nossa alma precisa achar esse descanso em nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos isso em Mateus 11, 28. Então, esses pequenos itens que eu falei, que Pedro salientou, é como se nós estivéssemos falando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. E tem um lá que eu esqueço, que é que eu acho mais difícil, a mansidão. Eu acho mais difícil. Eu acho que todas as vezes que eu falo o fruto do Espírito, eu esqueço a mansidão, porque é muito difícil ter esta mansidão que Jesus está nos ensinando, que ele fala que eu sou manso e humilde de coração. É isso que nós temos que ter no nosso coração, essa mansidão, esse controle, tem que ser controle da nossa vida. Então, a mansidão, o domínio próprio, porque eu só vou achar descanso em Jesus Cristo. E esses itens, então, foram para crescimento da nossa vida espiritual. Mas ele continua no versículo 9, ele diz assim, agora que ele fala: não pague mal por mal, ou injúria por injúria. Nós falamos assim: eu quero pagar com a mesma moeda. A gente escuta falar, né? Ele fez mal para mim, fez aquela maldade, foi muito ruim comigo, eu vou pagar com a mesma moeda. Não é isto. A palavra do Senhor diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, ou a injúria com a injúria. Não, ele está nos ensinando que a gente tem que ter bom ânimo, tem que ter amor fraterno, ser compadecido. E eu agora tenho que aprender que se eu recebo o mal, eu não vou pagar com outro mal, mas eu vou pagar com o bem. Eu vou ter esta humildade que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim ainda, né, continuando 9, ao contrário, então não pague mal com mal e não passe injúria por injúria. Ao contrário, olha o que ele quer: bendizendo, abençoa. Bendizer, que é uma ação de abençoar, bendizendo. Então, ao invés de nós pagarmos o mal com o mal, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que abençoar aquela pessoa que nos tratou mal, aquela pessoa que nos fez mal. É isto que Pedro quer que a gente tenha no coração, que eu aprenda a abençoar e não a maldizer. E ele continua lá, ainda no versículo 9, bem dizendo: pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Nós somos chamados para isso, para abençoar e receber a bênção. Como nós não gostamos de receber a bênção? Por que chama tarde da bênção? Nós não estamos aqui para receber a bênção do Senhor, mas eu também tenho que dar, eu tenho que abençoar aqueles que não gostam de mim, que não gostam, que fazem mal para nós.
É isto que o Senhor está mostrando através da carta de Pedro. E Pedro nos coloca dando esse exemplo maravilhoso e nos chamando a atenção para que a gente possa estar firmado na palavra do Senhor e que a nossa casa espiritual, não se esqueçam da nossa casa espiritual, ela tem que estar firmado na palavra do Senhor. Depois ele fala ainda, você quer amar a vida? Lógico que todo mundo quer amar a vida, não é? Quem não gosta de amar essa vida maravilhosa que Deus criou? Quando você olha o sol brilhando, a lua enchendo o céu azul à noite, né? As estrelas, as árvores coloridas, os pássaros cantando. Quem não ama a vida? Tem muita gente que não ama, que está doente espiritualmente. É estas pessoas que nós temos que cuidar. Pensem quantos suicídios há. São pessoas que deixaram de amar a vida. E nós temos que estar, por isso que Pedro diz que nós temos que estar sempre animado. Porque é através da minha pessoa que eu posso animar aquele que não enxerga a vida tão bela como nós enxergamos. É isto que Pedro quer de nós. Se a nossa vida está baseada, firmada em Jesus Cristo, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que mostrar que eu amo a vida que Deus criou para nós. E ele continua ainda, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer ter dias felizes? Lógico que nós queremos. Não é a melhor coisa quando a gente deita, dorme tranquilo, acorda, e é uma maravilha. Ele diz, você quer tudo isso, mas se cuide. E tem alguma coisa muito perigosa que pode tirar o seu sossego. Sabe qual é? A nossa língua. A nossa língua é muito maldosa. É isto que Pedro está falando. Se você quer amar a vida, se quer ter dias felizes, se cuide. Cuide do que você fala. Cuide, porque a nossa fala é perigosa. Aquilo que sai do nosso coração é muito perigoso. Pode machucar o nosso irmão. Então Pedro está falando, acorda, irmãos, acorda. Você quer ter uma vida feliz? Você quer amar esta vida? Se cuide. Não fale bobagens, mas procure falar somente aquilo que está na palavra do Senhor. E ele continua ainda falando para nós, e refreie a língua do mal. Refrear é parar, é não falar. E continua, evite que os seus lábios falem dolosamente. Evitar. Olha como Pedro é cauteloso, ele está nos chamando a atenção. Tudo é belo, mas tenha cuidado, não faça as coisas ficar feia, não é? Não faça a vida ficar feia, porque às vezes o seu falar pode transformar a sua vida. Então cuidado, irmãos, com a língua, com o falar, com aquilo que sai do coração, para não magoar ninguém, né? Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. É o conselho que nos dá. Aparte-se, fica longe do mal. Este mundo é terrível. Ele nos leva a momentos difíceis, mas Pedro está falando, aparta, deixe o mundo, largue o mundo, saia desse mundo, mas deixa Cristo entrar no seu coração. Aparta-se do mal e pratique o que é bom. Olha que lição maravilhosa que ele nos dá. Pratique o que é bom. Você sabe separar o certo do errado? Procure fazer o certo. Aparte-se do mal e faça o que é bom. Faça o que é certo, para que você possa estar andando no caminho do Senhor, porque é um exemplo de cristão que você está dando. Você não vai estar fazendo maldade para os outros. Deixe o mundo, mas faça somente o que é bom. Busque a paz. Depois de tudo isto que Pedro colocou, ele fala, busque a paz.
aonde você estiver. Por isso que ele fala, cuidado com a língua, porque às vezes nossa língua pode falar alguma coisa e que tumultua, que acaba a paz do lugar. Então ele pede, busque a paz que vem do Senhor, é a melhor paz. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la, queira alcançá-la. Essa lição que Pedro está nos dando é uma lição que nós teríamos que praticar todos os dias. E por isso que ele fala que a vida exemplar cristã é um exemplo que nós temos que ser de cristão verdadeiro. E o último versículo que ele fala, ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Olha que certeza! Nós sabemos que o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele ouve o que nós falamos, Ele está nos vendo por onde a gente vai, para o caminho tortuoso, para o caminho certo. Ele está lá olhando o que nós fazemos. Nós não podemos esquecer que os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão sempre nos olhando. Ele não só me vê, mas Ele vê cada um de nós. E Ele ouve até aquilo que está no nosso coração. Isso que é, hein? Ele ouve aquilo que é o nosso pensamento. Ele sabe tudo. Então, irmãos, acorda, irmãos, que o nosso Deus é poderoso. Acorda, irmãos, nós temos que ter uma vida de santidade, esse exemplo de vida cristã. Nós temos que ter esta vida, esse cuidado, porque Pedro está nos colocando, nos despertando para que a gente tenha uma vida espiritual firmada em Jesus Cristo. E última coisinha que ele diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Tenho certeza disso, que o Senhor está nos ouvindo, mas aquele que está praticando mal, o Senhor também está olhando, mas Ele olha com outro olhar, não é? Para aquele que está praticando mal. E nesta tarde, irmãos, que essa vida exemplar de cristão possa estar no coração de cada um. Não é fácil, mas nós precisamos aprender. A palavra do Senhor está aqui. E o discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro, escreveu esta carta para nos ensinar um exemplo de vida cristã. Vamos caminhar seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E nós estamos aqui para isso, para ter a nossa recompensa final, é estar na morada celestial com o nosso Pai. Vamos viver uma vida sadia, uma vida cristã, obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, como é gostoso aprender a sua palavra. Mas, Senhor, nós precisamos gravar nos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, ter uma estrutura fundamentada no Senhor. Por isso, nesta tarde, Senhor, aos irmãos que estão aqui presentes, Senhor, e aqueles que nos ouvem, Senhor, prepara um coração firmado só no Senhor Salvador Jesus Cristo. É isto que nós pedimos, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, aquele que conhece as nossas vidas e coloca, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, mas precisamos ser obedientes à sua voz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, que são tantos, e ensina-nos a viver de acordo com a sua vontade. É em nome de Jesus que eu lhe agradeço. Amém, amém e amém.